sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nessa obra muito boa, intitulada Desobsessão, do espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, é o 15º volume. Ele traz aspectos peculiares à tarefa do atendimento espiritual, que à época era chamada reunião de desobsessão. E hoje nós vamos entrar no capítulo 49, em que é o último item sobre educação mediúnica. É interessante que nesse capítulo, nesse tema, né, educação mediúnica, André Luiz utilizou exatamente 5 capítulos. E é interessante que um capítulo tem só um parágrafo e a gente fica pensando assim, mas meu Deus, um parágrafo só? Mas é assim, não é, amigos? O trabalho de educação, ele exige uma internalização. Eu assisti uma reunião muito querida em que a pessoa que fazia, o expositor, falou assim, né? Ela falava assim, se a gente conseguisse, de uma reunião pública, pelo menos ter uma palavrinha, um conceito, um conteúdo, e a gente se empenhasse em trabalhar, e ela era uma senhora, e ela falou assim, olha, quantas reuniões públicas eu já assisti, e se eu tivesse prestado realmente atenção e me empenhado, como é que eu estaria já melhor? Então, meus amigos, são pontos, né? São falas que vão ficar no coração da gente, porque o objetivo não é a gente intelectualizar uma série de questões. O grande objetivo é a gente intelectualizar, sim, aprender, meditar, mas, além desse aprendizado, além dessa meditação, nós necessitamos também validar isto, né? Através de tentativas, queridos, de acerto e erro, porque virtude é difícil. A aquisição de virtude ainda não é fácil, porque ele se acomodou. A gente se acomodou à complexidade dos nossos vícios, né? Hábitos. Ainda há pouco eu estava pensando assim, meu Deus, quantos hábitos nós temos que não é que sejam maus, mas também não são bons. E que levam a gente a perder tempo, levam a gente, às vezes, até a entrar numa faixa de irritação, numa faixa de má vontade, numa percepção um tanto perturbada acerca da vida. Então, essa questão é de educação, e a educação mesmo, gente. Porque quando o padrão, quando o conceito vale, a gente muda. Enquanto não tiver uma validade legítima interna, eu posso até aparentar aquilo para o exterior, mas dentro de mim, na minha intimidade, aquilo não vai funcionar porque eu ainda não descobri o valor. E o estudo é tal qual uma caça ao tesouro, em que eu estou ali procurando o valor daquele conteúdo na minha vida, não é? No meu dia a dia. No meu, vamos dizer assim, no meu comportamento, né? Na construção de novos formatos, porque nós também nos acostumamos com o alto formato, que nem sempre é o melhor. Mas nós ficamos ali paradinhos, acostumadinhos naquela questão. E aí a doutrina nos sugere o quê? A elaboração de um novo formato. Um novo formato íntimo, né? Uma nova forma de ser. É aquilo que o Paulo de Tarso fala do homem novo. Sugere um homem novo. O homem novo, na verdade, não vamos dizer assim, um novo espírito, não é isso. Mas é descobrir dentro de si mesmo uma forma mais embelezada, mais sublimada, né? Mais coerente.
e, consequentemente, mais feliz. Então, a elaboração, a construção desse homem novo, como qualquer construção, é trabalhosa. Vai exigir de nós assim, uma paciência, que não é acomodação, uma humildade, diante de todas as tentativas que forem frutíferas, que forem glórias. Vou tentar, quero muito, mas não consegui. E aí eu vou ter que trabalhar essa aceitação, essa que vai fazer com que eu faça uma investigação íntima das minhas possibilidades. O que está faltando? Como eu fiz? Não é? Será que eu usei o recurso da prece? Será que eu não quis dar um passo maior do que aquele que eu consigo? Então são elementos, né, de meditação, de reflexão, que fazem parte da tarefa de educação. A gente perceber aonde foi que houve o bloqueio para a aprendizagem, para a execução daquele conceito. E aí nesse 4, né, no 5º, ele fala assim: os médios psicofônicos evitem a todo custo, em qualquer período da reunião, vergar a cabeça sobre os braços. E aí, vamos pensar, meus amigos, numa reunião profissional. Estou lá num grupo, numa reunião profissional. E aí sempre tem alguém falando, né, alguém orientando ou expondo uma ideia e uma opinião. E daqui a pouco eu cruzo os braços e deito a cabeça. O que mostra isso, gente? Primeiro, né, é um desmazelo. É um desrespeito com quem está falando. É como se aquilo que estivesse acontecendo não é importante para mim. Então, socialmente, já é uma atitude que não é tão agradável, e toda vez que eu tenho interesses envolvidos, eu evito. Eu já vi pessoas que ficaram em pé durante a reunião porque sentiram sono, sentiram essa... E aí não podia ser assim, então a pessoa disfarçou, levantou, pegou um cafezinho, pegou uma água, para não tomar essa atitude. E algumas crianças, a gente vê que isso é uma atitude de malcriação, né, de birra, então a criatura se fecha, né? Se fecha e baixa a cabeça, como assim, não quero nem olhar para você, não quero ouvir, você está me contrariando. E aí, vamos ver o que André Luiz fala para a questão do médium, né? Tem essa questão que é uma questão social, uma questão difícil, mas o que ele diz mais? Ele fala assim: essa atitude favorece o sono. E aí já é um primeiro ponto muito sério, porque quase sempre, e a gente no Leon Denis tem até reuniões à tarde, né? Mas tem uma 1h30 da tarde, vocês já viram? É um pouco depois do almoço, né? Por mais cedo que a criatura almoce, está ali já no processo de gestão, né? E temos as reuniões noturnas, que é aquele companheiro que vem do trabalho, aquele irmão que vem do trabalho, assim, numa sexta-feira, nossa sexta-feira, último dia dessa semana de trabalho, alguns até tendo que trabalhar no sábado, em que a pessoa já está cansada. Quando a gente está cansada, se a gente impõe, né, se elabora uma atitude que favorece relaxamento, com toda a certeza a gente vai dormir. E vai dormir não é porque o espírito está induzindo, não é porque o corpo está realmente muito cansado. Então, pernas jogadas, braços jogados, né? Por isso é que teve aquela lição que as pessoas até acharam engraçado, mas André Luiz, ele pega um capítulo todo para falar de cadeira assim, porque de repente eu acho de botar na minha reunião mediúnica uma poltrona. E aí eu coloco uma poltrona. Gente, a poltrona, na nossa casa mesmo, eu duvido que a gente trabalhe numa poltrona, né? Na hora que a gente quer trabalhar, que a gente pega uma cadeira, até a cadeira de escritório mesmo, mas ela mantém a gente numa postura de coluna ereta para ajudar a atenção. Porque a gente senta na poltrona, daqui a pouco a gente vai soltando, relaxando, é muito macio e a gente acaba dormindo. E isso favorece esse sono, né? Que pode ser desse cansaço,
mas também pode ser uma postura do sono hipnótico, em que os espíritos que estão ali começam a me induzir ao sono para eu ser um instrumento a menos, ou muitas vezes até para me levar, né, para determinados locais, fora ali do centro. Eu, espírito, indo para determinados locais. E aí, nessa hora, eu vou para determinados locais, cadê a minha atenção no que está acontecendo na reunião? Qual é a minha participação no socorro que precisa ser dado? Percebemos como as coisas vão acontecendo? E aí, daqui a pouco, ao invés de eu ser um auxiliar dos mentores, eu vou estar oferecendo uma assessoria àquele espírito que quer ser, que precisa ser atendido, mas fortalecendo a sua expressão de negação, a sua expressão de revolta, a sua expressão de desequilíbrio. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, a atitude favorece o sono. Tanto esse sono normal, pelo cansaço, quanto aquele sono hipnótico, né, pelo magnetismo. Mas ele fala também, desarticula a cooperação mental. E essa questão da cooperação mental, muitas vezes ela é esquecida por nós que somos médiuns. A gente esquece, a gente quer muito ser aquele instrumento passivo na mão dos espíritos. E isso, meus amigos, é algo assim bem delicado, né? Que a gente tem que prestar atenção. A passividade não é sinônimo de omissão. Eu posso ter a passividade em mostrar a dor do outro, né? Eu posso ter a passividade em deixar que aqueles fluidos mais refinados possam ocorrer na hora do passe. A gente sabe, né, que embora na maioria de nossas casas o passe não seja um trabalho de incorporação, mas é um trabalho magnético, mas é um trabalho espiritual, um trabalho mediúnico. E a gente, como médium, o programa gravado, ontem mesmo no trabalho do passe, foi muito interessante, que eu senti muito fisicamente, sabe? Como se o braço estivesse com aquelas descargazinhas elétricas, leves, sabe? Mas sentindo e tudo. Então, o que eu percebi? Havia uma diferenciação ali, ou da assistência espiritual, ou então da minha própria sensibilidade, percebendo o que estava ocorrendo, né? Então, o trabalho, a consciência de que o trabalho espiritual é parceria, e parceria é cooperação, é fundamental na vida da gente. Na vida de médium espírita e cristão. E é por isso, amigos, estamos aqui, pelas ondas queridas, fraternas, da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no seu capítulo 49, intitulado Educação Mediúnica, parte 5. E a gente sabe, não é, que cooperação mental não é improvisação, aliás, nenhuma cooperação. Alguns de nós, a gente às vezes conversa isso com algumas donas de casa. Por exemplo, vai haver um grande almoço. Um almoço para algumas pessoas, isso é muito comum em casa espírita, né? E aí, naquele momento, chega alguém e fala assim, eu posso ajudar? E aí, quase sempre a gente pede o quê, né? Que pega numa louça para lavar, né? Ou alguma coisa fora da panela. Por quê? A pessoa não sabe nem o cardápio. Até explicar o cardápio, até explicar o modo de fazer, alguém que está inteirado na tarefa vai ter que se deslocar para dar uma atenção especial àquela pessoa. E aí, nem sempre a pessoa tem habilidade ou tem um entendimento, foi treinado para aquela tarefa. Então ela vai cooperar o quê? Fazendo aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela sabe, né? E ainda dependendo das coisas, muitas vezes o lavar uma louça, a pessoa gasta muita água, né? E acaba dando problema no ambiente. Quer dizer, cooperar vai exigir planejamento, vai exigir consciência de trabalho, vai exigir integração aos objetivos da tarefa. Então, qual é o objetivo da tarefa do atendimento espiritual?
o Dr. Herman, lá no Leon Denis, ele falou assim: socorrer o espírito, socorrer o endereço, no nosso caso lá é o endereço que é evocado, mas socorrer também o próprio médium. E ele tem uma mensagem belíssima que ele diz que naquele trabalho mais de 5.000 famílias foram socorridas. E eu já falei uma vez, né, que a gente fez a conta e não tinham, a evocação não chegava a isso, mesmo sendo muitos grupos. Mas aí, como a fé raciocinada, a gente foi chegando à conclusão o quê? Se um problema está me afetando, e é um problema sério, esse problema vai afetar a minha família, vai afetar os meus amigos também, né? Vai afetar. E aí as pessoas acabam tendo menos tranquilidade, vivendo uma época não tão boa. No momento em que eu sou atendida, em que as coisas ficam bem, aquelas famílias ficam bem também, né? Então, inclusive até muitas vezes em função do problema de um, a atração espiritual, a evocação se torna muito complicada. Então, esse cuidado que se tem, né? E, então, isso é cooperação. Então, para haver cooperação, eu tenho que estar integrada no objetivo do trabalho, né? Eu tenho que ter aquele amor pela casa, pela causa, a confiança no suporte espiritual daquela casa espírita. Porque se a gente não tiver confiança, se a gente já entra com ideias preconcebidas, se eu já entro com modismo, se eu já entro com discordância, na verdade, eu não entro na cooperação. E aí eu lembro quando Jesus fala, né? Quem comigo não ajunta, espalha. A gente vai ser um elemento dissociativo. E na dissociação é impossível cooperar. Então a gente vai trabalhando até o aprendizado e o respeito. Isso é muito interessante. Pelos anos de trabalho em que aquela tarefa está ali, não é? E se ela está ali aquele tempo todo, é porque ela é útil, benefícios foram prestados. Então eu preciso respeitar isso. Mas muitas vezes eu não sei, né? Eu sou aquele participante teórico e eu acabo não agregando ao serviço. Cooperar com quem e para quê, não é? Qual é o seu objetivo? Eu gosto de cooperar? Ou eu só gosto só de mandar? Porque muitas vezes a nossa vaidade, né, faz com que a gente se sinta o dono da verdade e eu não vou obedecer ninguém. Eu faço do meu jeito, eu faço como eu olho e muitas vezes eu atribuo até essa minha indisciplina, essa minha ansiedade ao guia. O guia falou assim, o assado. Mas aí eu penso assim, todo guia que não segue o padrão da humildade, ele está ausente das orientações de Jesus. Porque Jesus, o que ele falou? Eu não vim destruir a lei e os profetas. E olha que ele poderia fazer isso, hein? Mas ele não fez. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Ah, mas aí eu discordo, o trabalho não tem que ser assim, tudo isso. Eu posso, de repente, procurar uma casa que atenda aos meus ideais, né? Que atenda aquilo que eu acho, né? Se eu encontrar, tudo bem. E muitas vezes, eu não estou falando que eu estou sempre errado, não. Eu posso até estar certo. Eu só não tenho o direito de atrapalhar as obras, né? Se eu for chamada a dar uma opinião, tudo bem, né? Se eu puder dar uma opinião de uma forma discreta, respeitosa, tudo bem. Mas não começar a fazer mudanças em trabalhos estruturados. E a gente sabe que na maioria das casas esse trabalho é estruturadíssimo, não é de qualquer jeito. Então, ele vai falando que essa vergar a cabeça sobre os braços, ele diz, essa atitude favorece o sono, desarticula a cooperação mental, e aí vem a questão, e propicia ensejo a fácil hipnose por parte dos enfermos desencarnados. E aí, por que tem isso, gente? No momento em que eu caio, a minha cabeça cai, eu coloco, né, a minha coluna, a minha nuca à disposição para essa magnetização. E os companheiros que trabalham em reunião mediúnica, na tarefa da psicofonia ou da incorporação, os médios mais ostensivos, sabem
o valor da nuca, dessa região, na absorção de recursos hipnóticos, na absorção de sugestões. É como se eu me entregasse e falasse assim: faça de mim o que você quer. Ora, quando se fala em enfermo, ele não vai fazer de mim o que ele quer, né? Ele vai fazer, aliás, eu vou ajudá-lo a fazer aquilo que é possível, aquilo que é coerente, para que ocorra o melhor para ele. Mesmo que ele não goste, e a gente repete sempre essa imagem, né? Ah, mas eu não gosto de tomar injeção, né? Vacina mesmo, né? Não teve gente, eu não gosto de tomar injeção. Eu, pequenininho na escola eu fugia. Pois é, mas agora, ou você faz isso, ou você vai correr um grande risco. E aí, no caso do espírito, é assim, ele está tendo uma oportunidade, meus amigos, é uma oportunidade generosa, porque é uma fila enorme de necessitados. Ainda mais nesse período agora que muitos médios não resolveram voltar ao trabalho, então a necessidade está muito grande. E aí, ao invés dele trabalhar, ele vai começar a criar questão, a criar problemas. Eu estou falando do espírito. E o médium vai deixar que ele crie a questão, o problema, atrapalhe, né, o processo de atendimento por desmazelo meu. Observa, o espírito tem todo o direito de não aceitar. Não aceita o lugar, não aceita a doutrinação, não aceita até o próprio contato com o médium. Ele pode aceitar, porque a gente não é simpático a todo mundo. A questão é, no momento em que eu, médium, não cumpro o meu papel. E esse papel é de educação. Esse papel é de preparação. O trabalho é importante, meus queridos. É claro que tem lá um dia ou outro em que as coisas correram a minha revelia e eu não consegui chegar naquele horário cedinho, conforme eu queria, né? Eu não consegui fazer as coisas conforme eu queria, a preparação, teve algum aborrecimento em casa, com o aborrecimento do trabalho, com o aborrecimento do trânsito. Isso acontece na vida de todos nós. E aí, nesse momento, ainda tem uma bênção, né, da minha prece, do meu pedido de socorro à espiritualidade para ser um bom trabalhador. Isso acontece. Agora, o meu cuidado é quando eu posso fazer o melhor e não faço, né? E mesmo assim, quando tem esses itens, a senhora, eu posso estar muito cansada, mas eu não vou baixar minha cabeça, nem cruzar os braços e baixar minha cabeça na mesa. Não vou fazer isso, não. Não vou fazer. Porque isso é uma atitude de desmazelo e a espiritualidade da casa não vai me ajudar nisso. Meus amigos espirituais vão ajudar. Eu hei de manter uma postura ereta. E aí eu peço ajuda. Amigos espirituais, me ajuda a manter uma postura. Me ajuda a manter o meu campo mental concentrado. Me ajuda a oferecer o melhor. Hoje está difícil a beça, mas me ajuda. Eu preciso oferecer o melhor. Me ajuda a ser um bom cooperador junto a essa espiritualidade que aí está. E aí, isso é trabalho de educação. Isso, e quase sempre, meus amigos, é uma experiência compartilhada. Naquele dia em que a gente acha que vai dar tudo ruim, que a gente não está bem, que o trabalho não está bem, por incrível que pareça, na maioria das vezes, é nesse dia que a gente fala assim, puxa, eu nem esperava, mas trabalhei bem a beça, o trabalho correu muito bem. Então, amigos, que a gente possa ter muita atenção e muita consciência por essa beleza que é o trabalho no bem na vida de cada um de nós, né? Por essa beleza que é a gente ir se trabalhando, que é a gente ir aprendendo, a gente ir se qualificando na tarefa que é de Jesus, porque essa qualidade de trabalhador tem gosto de eternidade, a gente não vai perder. E vai ser assim a grande base, né, daquelas virtudes cristãs que hão de nos ajudar naquele momento que tivemos que facear as nossas provas, que tivemos que dar o testemunho diante do nosso aprendizado. Então, que a gente não perca tempo. Vamos aproveitar. Vamos ser bons espíritas. Vamos ser bons cristãos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.